Glórias a Deus, eu saúdo os meus queridos irmãos com a paz de Jesus. Eu gostaria de compartilhar uma visão de olhos abertos que há alguns meses atrás eu tive uma visão dentro do meu quarto. Isto também me fez me aproximar a tomar uma decisão na presença do Senhor. E nós devemos tomar muito cuidado com, muitas das vezes, a nossa alegria de poder estar compartilhando algum projeto, algum pensamento, de alguma ideia, de algo que nós queremos para a nossa vida ou de algum plano nosso, de algum sonho, e deixar isto muito exposto para pessoas, independentemente de quem quer que seja, porque o inimigo ele pode usar destas palavras para formar situações, para forjar situações que possam parecer ser algo que está no caminho, que está vindo da parte do Senhor. E há um tempo eu conheci pessoas, conheci irmãos em Cristo que com o tempo peguei confiança, peguei certa credibilidade e comentei a respeito de algo da minha vida em particular, de algo que no momento eu estava pensando, almejando para mim, e já não estava sendo alcançável para mim aquilo, mas eu estava buscando, mesmo com as minhas poucas forças, no Senhor entendimento para ver se determinada coisa, situação estava enquadrado na vontade do Senhor para mim. E o tempo passou, eu compartilhei com pouquíssimas pessoas, na verdade com apenas uma pessoa. E o que acontece é que anos se passaram e um dia eu estava na minha casa, no meu quarto, deitado, aí no horário da noite para a madrugada já, com a luz apagada do quarto, o banheiro acesa, e quando eu, escutando o áudio, como de costume no meu celular, deitado, eu senti uma presença muito forte, maligna, muito pesada, muito forte. Aquela presença, eu nunca havia sentido algo tão tenebroso que chegava a tomar de conta de dentro da minha alma. Era algo muito ruim, algo que começava a entenebrecer o que havia dentro de mim. Era uma presença terrível. E eu estava com os olhos abertos, ouvindo o áudio, e eu percebi que da parede do meu quarto passou flutuando perto de mim, muito lentamente, um ser com aspecto de um ser humano, com uma veste grande, com um capuz, e também tinha como se fosse um chalé ali sobre o capuz e os ombros.
algo assim. Como estava escuro o quarto, não podia ver o rosto. Mas aquele ser, ele adentrou por dentro da parede, dentro do meu quarto, e aquela presença de trevas era muito grande, era pesada. Eu não sentia no arrepiar do meu corpo, mas eu sentia muito além. Era como se a alguns metros de distância, aquele ser, ele transmitia para dentro da minha alma, para dentro do meu interior, trevas, o oposto da luz. Transmitia algo que queria tomar de conta de dentro de mim. Sabe, tudo aquilo que nós podemos dizer que algo como no seu interior não há paz, no seu interior há medo, no seu interior há dúvidas, no seu interior há não há entendimento das situações, você não está compreendendo, você está cheio de dúvidas, de medos, e tudo isso vem à tona. E aquela presença negra de trevas estava ali, a poucos metros de distância, e eu estava observando ela. E no meu entendimento me veio que era uma pessoa, um bruxo. Isto foi há alguns meses, eu creio que já está fazendo até mesmo mais de 12 meses. E ele tinha um aspecto forte, de uma pessoa forte. E naquele momento, a comunicação no espírito, na mente, Deus me fazia entender que ele atravessou a parede e ele não percebeu que eu estava vendo ele e que eu estava, inclusive, Deus estava fazendo eu saber o que ele estava pensando. Foi quando ele parado, olhando para mim, deitado, que não me movia, que continuei no meu canto, ouvindo e sem mostrar que estava vendo, olhando para ele. Tinha percebido que ele estava ali. No pensamento dele, ele falava assim: ele merece aquela situação, aquela boa situação que ele almeja, que ele deseja para ele, que ele espera para ele. É como se fosse isso. E logo no meu entendimento, eu compreendi o que aquele bruxo, aquele ser, ele estava pensando. E naquele mesmo instante ele desapareceu, ele sumiu. E eu compreendi que existem situações da nossa vida que nós almejamos, que nós queremos em determinado momento, porque são situações que é do nosso almejo, é do nosso agrado, e na verdade, por uma falta de vigilância nossa, nós acaba expressando isso, nós acabamos verbalizando, falando, inclusive para outras pessoas também. Não que estas pessoas vão espalhar, mas que o inimigo, o adversário da nossa vida, ele pode acatar com aquilo que nós falamos e trabalhar em cima disso, mesmo que isto seja algo que possa ser de Deus para a nossa vida, mas que muitas das vezes não é o tempo certo e que muitas das vezes é com uma outra finalidade que determinada situação possa estar agregando na sua vida. E o que eu compreendi da parte do Senhor é que o inimigo, ele até mesmo nas promessas que são de Deus, até mesmo nas promessas, ele sabendo o projeto
que Deus ele tem nas nossas vidas, ele pode usar, ele pode trabalhar em situações para que algo pareça, algo seja como semelhante àquilo que Deus ele vai realizar. E aonde que nós devemos estar, sim, a oração, né, a consagração, fugir da aparência do mal, se separar das coisas do mundo, né, a meditação na palavra, a comunhão com os irmãos para nos fortalecer. Então, todas estas coisas, elas nos aproximam do Senhor, e o Senhor, ele nos direciona conforme a sua vontade. Ele não vai deixar faltar a verdade para você, a verdade para mim, a verdade para nós. Porque Satanás, ele é um ser muito astuto, sagaz e inteligente. O inimigo, ele projeta situações. Ele não quer, muitas das vezes, ver alguém que está na presença do Senhor tombando, fraquejando, cambaleando em um mês, em um ano, ou quem sabe, até mesmo em uma década. Mas ele observa o procedimento, o proceder. Ele é um grande estudioso de cada ser humano, principalmente do crente, do cristão, porque nisto ele trabalha para que esta pessoa, este crente, este cristão, ele não tenha êxito. E assim ele consiga, de certa forma, vencer em alguma situação durante um período da sua vida. Então, nós não devemos subestimar jamais o inimigo da nossa alma e também jamais atribuir a ele algum poder, porque todo o poder pertence a Deus, conforme está escrito no livro de Salmo, de número 62, versículo 11. Glórias a Deus. E foi uma de algumas experiências que eu tive que me aproximou do Senhor. Eu estava afastado desde que começou aí a pandemia, no final do ano de 2019, anos antes eu estava no ministério, pela misericórdia do Senhor, estava ministrando, pregando, subindo, descendo do monte, evangelizando, ganhando almas, produzindo, fazendo o possível para que o Senhor estivesse pela sua infinita misericórdia trabalhando ao seu favor por intermédio das nossas vidas, para que os dons do Senhor não ficassem enterrados, enferrujados. Estávamos se esforçando para estarmos em desenvolvimento dos dons, aprendendo muito, e foi justamente nesta época em que veio esta crise de pandemia e logo o Senhor me abriu uma porta de trabalho também, que poucos meses eu estava desempregado e este serviço ele acabou me colocando muito à parte, né? Foi graças a Deus, né, pelas portas abertas. Deus ele sabe de todas as coisas, ainda mais num momento difícil,
que foi da crise, mas também impossibilitou muito de estar congregando, né? E com isto tudo, aí congregando de 10 em 10 dias, 10, 9, 11 dias, e muito cansado, cansativo, com o tempo, aí pela misericórdia do Senhor melhorou, agora estamos aí trabalhando de 6 em 6 dias, mas mesmo assim, né, tendo as responsabilidades particulares, pessoais, nossa, tendo que cuidar dos nossos afazeres, das nossas correrias, tudo isso também sobrecarrega muito a nossa vida, e trabalhando no horário justamente do culto, mas louvado seja Deus, que até aqui Ele nos concedeu vida, misericórdia e muito aprendizado, muita experiência, até mesmo com o tempo estando afastado, luta terrível, batalhas difíceis, muitas obras, momentos de muita fraqueza espiritual, psicológica, emocional, física, mas o Senhor, Ele é a nossa fortaleza. Quando nós nos entregamos, nos rendemos a Ele, temos total confiança de que Ele está perto e sentimos isto. E quando eu retornei, ao Senhor, e eu pedi ao Senhor para que Ele estivesse me ajudando até o fim, mesmo que não tenha sido nada fácil, não tenha sido muitas vezes da forma como nós gostaríamos que fosse, mas o Senhor está sobre todas as coisas trabalhando da melhor forma possível e sabe até onde que nós podemos atingir, alcançar e suportar. E graças a Deus, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem estado conosco e tenho estado feliz por tudo isto, embora seja só um pouco de pó, uma carne que envelhece e já não volta, um vento que passa e não volta mais. É assim que somos mais na presença do Senhor. Todos os dias nós podemos ser renovados e restaurados. Bom, esta é uma palavra que eu gostaria de estar compartilhando com vocês, uma palavra de uma experiência que eu tive. Não duvide do mundo espiritual. Ele é muito real, ele é muito real. Eu não tinha experiências como destas últimas nestes tempos que andei tendo, quando tudo isso eu ainda estava afastado, né, da comunhão, não estava congregando, não havia possibilidade. Dificílimo a situação. E nesta situação também, muitas vezes eu ouvia vozes, né, de demônios no mundo espiritual longe, dando gargalhadas, né, entidades. Eu ouvia demônios falando uns com os outros, fazendo situações, tentando contra a minha vida.
eu ouvia demônios falando audivelmente, não era coisa da minha cabeça, era audivelmente, era como se um rádio tivesse ligado, era audivelmente. Ouvia xingos, ouvia como que em reuniões falando coisas contra a minha vida, coisas pesadíssimas contra a minha vida. Mas graças a Deus que o Senhor Jesus mais uma vez estendeu a sua mão e me agraciou. Porque também havia muita conturbação psicológica, emocional e psíquica, né? Devido a estas coisas que eu ouvia do mundo espiritual e eu sabia que eram determinadas classes, entidades de demônios, e algumas vezes eu até sonhava com algumas dessas entidades vindo me confrontar em local de trabalho, em casa. E algumas das vezes também, né, algumas coisas aconteciam até mesmo dentro de casa, né, isto porque eu estava afastado da comunhão com os irmãos e também com Cristo devido à fragilidade, à fraqueza. E o Senhor, Ele sabe como que Satanás, ele é astuto, ele investe contra aquela que confia no Senhor, mas que está passando por situações que Deus ele permite para provar, testar e de certa forma nós aprendermos alguma coisa com tudo isto. Então, independentemente das situações que alguém esteja passando, confia, crê, viva confiando e crendo, alimente a esperança, a confiança no teu coração, que tudo isto é um ensino, é um aprendizado, isto vai te alimentar, isto vai te deixar mais forte para o que vai acontecer depois. Você está passando por uma escola, na frente você vai entender o porquê deveria ter passado por isto, mas Deus é com você. Aproveite este momento para agradecer a Deus pelo momento que estás passando e pelo momento que irás passar, tendo certeza de que Jesus te garante a vitória, de que Ele te garante de que és mais do que vencedor, independentemente de tuas falhas, independentemente de quem quer que você seja ou se veja. Se você crer, se você confiar, você vai vencer. Isto vai te alimentar, isto vai te assegurar de que você vai passar por tudo isso, nem que não seja ileso, mas que você verá a glória de Deus se você crer. De que você verá que Ele está nessa situação e de que Ele vai te ajudar. E de que Ele já está contigo te ajudando, mesmo que você não veja. Mas Ele está trabalhando, Ele está permitindo para que você aprenda algo de novo com Ele. E nestes momentos eu via coisas estranhas, como coisas se movendo dentro de casa, nitidamente, claramente, as coisas se movendo, caindo dos lugares, se levantando e caindo sozinho, né? Aonde não tem vento, aonde está fechado, né? Se movendo por
como se um vento passasse e panos se movessem, como que algo correndo, coisas assim, coisas que me arrepio de falar aqui agora. Então, é um mundo, né? Mundo espiritual, de madrugada, às vezes em casa, ouvia crianças brincando de frente de casa, fazendo barulho, correndo. E quando eu corria no mesmo instante para verificar, não existia ninguém na rua inteira, não existia ninguém. Já era quase 2 horas da madrugada, ninguém estaria naquele momento fazendo uma bagunça dessa no meio da rua, isso de frente de casa. E saindo para fora, né, para verificar mesmo aonde que tinha, né, se tinha realmente crianças ali correndo, gritando, fazendo barulho, né. Aí um redemoinho desce quase 2 horas da madrugada, redemoinho de pó, de poeira, quase da minha altura, desce num lado da rua, né, e meu corpo arrepia fortemente. Então, o mundo espiritual é real, né, o mundo espiritual não é brincadeira. E nós vencemos, porque aquele que chama é aquele que garante a vitória, mas é necessário crer. Não se pode apavorar. O medo naturalmente vem porque somos de natureza humana, mas também há dentro de nós uma confiança, há dentro de nós uma certeza que combate tudo isso. O Espírito de Deus, ele faz você ser ousado, ter coragem, não deixar que o medo prevaleça. Ele te mantém com os pés firmes, ele te dá coragem, ousadia, ele te deixa com o coração confiadamente nele. Glórias a Deus. Eu estou agradecido por poder comentar essa experiência que tive e muitas outras também. Eu tive outras experiências também. Um tempo atrás, de madrugada, eu via até no meu quarto, desceu a uma certa altura, uma entidade, eu não sei se era um demônio, se era um demônio maior, um chefe, um príncipe, um cabeça, não sei, um principado, uma potestade, não sei. Mas pelo entendimento de saber que aquela entidade agia em determinada pessoa, eu soube que não era uma entidade qualquer, era uma entidade, era um principado, era um principado. E a aparência daquele principado que vinha de encontro tinha uma aparência como se fosse um corpo de uma aparência de cipó, né? Aquele verde morto, assim, aquele verde sem vida, um verde que parece um cipó. E aquele corpo todo cheio de tentáculos, né? Aquele ser com a cabeça fina, parecia a cabeça de um dinossauro, fina, mas que tinha muitos tentáculos, tinha muitos e muitos braços. E eu entrando em contato, vendo
aquele ser, no atrito que teve, eu passei muitos dias, né? Houve uma reação psicológica também, emocional também e física no meu corpo devido a esta visão. Eu passei aí alguns dias me medicando, passei no médico, me medicou, visões que sucederam após isto também, naquele mesmo dia, naquela mesma madrugada, que me conturbaram muito. Aquele ser, ele vinha também a uma certa altura, ele pairava e ele vinha ter comigo, e quando ele olhava para mim no pensamento daquele espírito, ele se comunicava e ele falava: eu não tenho parte com ele. E logo me vinha a imagem de uma pessoa que estava por detrás, uma pessoa que tem muito poder no mundo, que tem muito poder no mundo. E depois disso sucedeu muitas e muitas visões que se passaram diante dos meus olhos, muitas e muitas visões que eu quase não consegui dormir pela madrugada. E quando eu consegui dormir, aí já quase virando o dia, que eu acordei cedo, eu já comecei a me sentir muito mal, dormi pouquíssimas horas, quase 2 horas. Eu ia trabalhar. Nesse dia fui levantar mais cedo e comecei a passar muito mal. Eu sentia como que a força do meu corpo, toda a força do meu corpo, ela se esvaía por toda a minha cabeça, ela saía pela parte de cima do meu corpo. Eu sentia aquele peso enorme sobre a minha cabeça e como que algo sugando todas as energias do meu corpo, e eu estava muito mal, desfalecido. E eu tive que procurar aí ajuda, né? E graças a Deus, ele me ajudou, né, com pessoas da família para estar aí passando no médico e estar me tratando aí durante uns dias, porque são visões muito fortes, são visões que mexem muito com o, a psique, a mente, a emoção, o sentimento e o corpo físico também, porque também está tudo interligado. E coisas muito fortes que eu havia visto, e aquilo mexeu, me comoveu muitíssimo também. E assim, nós realmente temos que estar procurando, buscando ao Senhor, para que Ele venha sempre nos dar estrutura emocional, estrutura psicológica, psíquica, porque realmente há coisas que machucam, que ferem a alma, o coração, que ferem e que conturbam, sim. Nós vemos isto claramente na Bíblia, Daniel, João, quando eles viram as visões do Senhor, quando a eles foi dado, notificado, algumas visões que eles foram se aprofundando e eles não tiveram estrutura psicológica, emocional. Isto também acontecia com eles, acontece conosco. Também profeta Eliseu. Eu não sou nenhum profeta, eu male male posso ser chamado de servo do Senhor. Quem dera ter ainda um título de escravo de Cristo. Quem dera. Mas
Até mesmo Eliseu, a Bíblia fala que quando o Senhor dava visões para ele se contorcia em êxtase, dependendo da visão, e ali o seu semblante se mudava, era notório, como na visão em que um rei estava doente, pediu para ele para saber o que lhe sucederia, e ali a primeira notícia foi que tudo estaria bem, que nada de mal sucederia, e na verdade não foi isso que o Senhor havia mostrado, e ele, estando conturbado ali, ele acabou depois revelando tudo, falou que não era bem isso que iria acontecer, que aquele rei ele iria morrer, e que aquela pessoa, aquele enviado, ele mesmo faria um mal muito grande ao povo de Deus. E por causa de tudo aquilo que ele viu ali em visões, ele também estava conturbado ali com seu semblante, com a sua maneira de se expressar, conforme nós vemos no livro de Reis, Segunda Reis. Graças a Deus. Deus abençoe a vida de cada um, a vida de cada uma, em nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Deus vos abençoe, em nome de Jesus.